Olá, muito boa noite. Estamos na quarta-feira, meio da semana, 18 de novembro, até encontrar com o SBT Brasil. Você sabe como funciona, as notícias mais importantes de todo o Rio. Vamos aos destaques de hoje. Chuvas voltam a castigar o interior do estado e, mais uma vez, cidades do noroeste fluminense sofrem com alagamentos. Em Cambuci, milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas após o rio que corta a região transbordar. Moradores foram resgatados de barco. Mega operação da Polícia Civil desarticula a quadrilha que roubava cargas, carros e até casas de luxo no estado. E ainda, o que o friburguense pode esperar do novo prefeito eleito? Eu entrevisto Johnny Maicon, do Republicanos. É notícia, é agora, no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Vem comigo para essa notícia. A Polícia Civil faz mega operação para desarticular uma quadrilha acusada de roubos de cargas, carros e até casas de luxo. Houve confronto durante a ação e o Caio Alex acompanhou tudo de perto. Põe no ar. Na chegada das equipes da Cório, no bairro de Olavo Bilac, em Duque de Caxias, eles foram recebidos a tiros. Dois blindados foram deslocados para essa região apontada como violenta. Dezenas de carros das delegacias de roubo de furto de automóveis com apoio de outras especializadas e distritais seguiram para cumprir 19 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão. Os alvos eram integrantes de uma organização criminosa que atuam na capital, mas principalmente na Baixada Fluminense. Eles são especializados em roubos e furto de automóveis e de cargas, em todo o estado. Nesta casa, este suspeito foi preso ao acordar. Este outro, de camisa vermelha, depois de detido, foi conduzido até a viatura da polícia. A investigação apurou que até mulheres fazem parte do grupo criminoso. Dentro da casa de um dos alvos, a polícia encontrou muita mercadoria roubada. Tudo foi apreendido. E no porta-malas do carro dele, mais flagrante. Você vê aqui, mais macarrão aqui dentro, uma carga de óleo dentro do carro, tá vendo? E é isso. O suspeito também acabou preso. Além de cargas roubadas de alimentos, a operação também recuperou peças de carros novos, que tinham sido levadas pelos bandidos em ações criminosas. Esses criminosos já estavam na mira da Delegacia de Roubos e Furto de Automóveis faz 5 meses. E eles agiam como uma organização criminosa, agindo em várias áreas, como roubo de carros, de cargas, roubo de peças e até de casas de alto luxo, como mansões. De acordo com as investigações, essa quadrilha movimentava algo em torno de R$500 mil por mês. Os agentes também encontraram um depósito em Belfor Roxo, lotado de peças que, segundo a polícia, são roubadas. É menos um grupo de bandidos nas ruas, né? Menos um dos diversos que existem. A gente precisa de operações para combater esse tipo de crime, a gente precisa de um policiamento mais ostensivo, principalmente a questão do roubo de cargas, né? O trabalhador não tem direito nem de ir e vir com as cargas. Quando o motorista vai cortar aqui, o caminhoneiro vai cortar o estado do Rio, ele já vem com medo. Um absurdo. Araruama, na região dos lagos, daqui a pouquinho a gente volta com outras notícias e uma entrevista com o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, já já. Muito bem, seguimos para todo o interior do estado. E você vai acompanhar hoje a entrevista com um candidato eleito em Nova Friburgo, Johnny Maicon, que foi eleito a prefeito da cidade. Roda a vinheta.
Johnny Michael é do Partido Republicanos, exerceu seu primeiro mandato de vereador nos últimos 4 anos na cidade. Ele é formado em engenharia mecânica pela UERJ, se elegeu aí com 22.219 votos contra 17.696 votos do segundo colocado, o Anderson Nogueira, do PDT. Ele vai governar Nova Friburgo pelos próximos 4 anos, junto ao seu vice Serginho Docimania, que também é do Republicanos. Johnny tem 35 anos de idade e é casado. Acredito que é o prefeito mais jovem que o município de Nova Friburgo já teve. Vamos aqui no telão, então, conversar com ele, que já está conectado. Claro que a gente recebe ele no nosso estúdio hoje de maneira virtual por causa da pandemia. Boa noite, Johnny. Bem-vindo. Primeiramente, parabéns aí pela eleição, né? Boa noite, Salutiel. Boa noite a cada um dos telespectadores aí do SBT Rio. É um imenso prazer a gente está participando dessa programação, apresentando um pouquinho das nossas ideias e propostas para reconstruirmos de forma participativa e coletiva a cidade que nós tanto amamos, que é Nova Friburgo. Muito bem, Johnny. A gente gostaria de começar falando da questão de ser um candidato jovem, né? Muitas pessoas comentam, mas qual a experiência política? Você, como já disse aqui, te apresentando, parece ser o prefeito mais jovem que Nova Friburgo já teve, né? Como é que você pensa em estruturar o seu governo em relação à comunicação com a Câmara dos Vereadores? A gente sabe que você tem uma experiência desses 4 anos aí como vereador de Nova Friburgo, e a gente sabe também que a Câmara de Vereadores deu uma renovada, né? Muitos dos seus colegas não estão mais na cadeira. Como é que vai ser essa comunicação com o Legislativo Municipal? Bem, Salutiel, vai ser um diálogo permanente, né? Infelizmente, o atual chefe do Executivo nunca compareceu à Câmara Municipal para prestar esclarecimentos aos vereadores. É um desrespeito ao Poder Legislativo. Com a gente vai ser diferente, a gente vai olhar olho no olho, a gente vai ouvir as ideias, sugestões, proposições, e com muita verdade e autenticidade nós vamos implementar aquilo que for benéfico para a sociedade, aquilo que não for, né, a gente vai apresentar as razões, né, pelas quais as ideias não serão aproveitadas. Então, visitaremos frequentemente aí, a Câmara Municipal, justamente respeitando aí o Poder Legislativo, olhando olho no olho e trazendo luz a diversos questionamentos, porque essa é a obrigação do chefe do Executivo. Nós esperamos que a Câmara Municipal venha estar cumprindo com o seu papel, com as suas atribuições, legislando, discutindo políticas públicas para gerar benefícios para a coletividade, para a municipalidade, e que também fiscalize, né, o Poder Executivo, identificando qualquer tipo de irregularidade, que as mesmas sejam apontadas, e eu, como prefeito, como chefe do Executivo, tomarei todas as medidas a fim de fazer as devidas correções, né? Não teremos qualquer tipo de relação do toma lá da cá. Nós sepultamos essa prática aqui em Nova Friburgo, né? Inclusive, esperamos que a intenção e o posicionamento de cada um dos vereadores seja em consonância com a legalidade, com a moralidade, com os princípios que a população tanto anseia e espera, né? Tomara que nós não tenhamos aí grandes desgastes, atritos nesse relacionamento do Poder Executivo com o Poder Legislativo, porque de antemão já asseguro que a gente vai ter sempre esse diálogo, sempre estaremos abertos para ouvir, inclusive críticas, né, e sempre fazer as mudanças e correções que forem necessárias. Mas também gostaria de dizer, Salutiel, que em nenhum momento, né, a gente vai recuar ou a gente vai se omitir, né? Se necessário for, nós vamos enfrentar os vereadores, vamos enfrentar aqueles que estarão indo na contramão daquilo que é o melhor para a cidade. Se necessário for também, né, chamaremos uma coletiva de imprensa e apresentaremos sempre a verdade dos fatos à população. Então, eu sinceramente espero, né, que a Câmara aí cumpra a rigor com a sua parte, dentro das suas atribuições constitucionais. Johnny, você falou já num discurso até inflamado, né? A gente mostrou aqui, assim que você assumiu, aliás, que assumiu não, que ganhou, teve a informação de que tinha ganhado a eleição para seus apoiadores em Nova Friburgo, você teve um discurso inflamado, né? Contra a corrupção, inclusive também de valorização ao servidor público, né? Eu gostaria que você destacasse isso. A gente tem hoje em Nova Friburgo professor ganhando uma miséria, né? Como é que vai ser essa estruturação do serviço público em relação ao salário? Bem, Salutiel, primeiro destacar que nós temos nojo e repugnamos
qualquer tipo de ato ilícito, principalmente aqueles que oneram os cofres públicos. Ao longo do nosso mandato de vereador, fizemos inúmeras denúncias, já tivemos alguns desdobramentos das mesmas, inclusive com operações da Polícia Federal na nossa cidade. Nós vamos fazer auditoria, né, em vários contratos do município, se identificar qualquer tipo de irregularidade, principalmente aí superfaturamentos, nós vamos dar todos os encaminhamentos, requerendo à justiça ressarcimento aos cofres públicos e também havendo necessidade de dar os encaminhamentos aí em relação aos agentes públicos envolvidos. Em relação ao funcionário público municipal, nós sempre levantamos essa bandeira, nós vamos nos doar ao máximo para que eles sejam valorizados, dignificados e honrados. É inadmissível que temos hoje aproximadamente 2.300 servidores que ganham R$ 848,32. Vamos promover uma reforma administrativa de forma participativa, convidando a imprensa, o Ministério Público, Câmara de Vereadores e a população, principalmente os nossos heróis servidores públicos, né, com o objetivo de diminuir secretarias, subsecretarias e cargos comissionados. Dessa forma, a gente vai conseguir assegurar que nenhum servidor ganhe menos no seu contra-cheque do que o salário mínimo vigente, né? Então, a gente também vai promover equiparação salarial àqueles que atuam em cargos de nível superior, né, que foram aprovados devidamente no concurso público para essa finalidade. É inadmissível que tenhamos aí alguns servidores ganhando R$ 1.000 e tem nível superior. Então, progressivamente, a gente vai fazer aí essa equiparação e atender tantas outras demandas aí para o nosso servidor público municipal, dando melhores condições de trabalho. Visitarei frequentemente, Salutiel, os equipamentos públicos ao sertão, maternidade, escolas, creches, vou almoçar com os nossos servidores, vou olhar olho no olho, vou elogiá-los, né? Vou ouvir as suas demandas, porque entendo que é assim que eu vou diagnosticar os principais problemas e dessa forma eu vou ter aí luz para implementar as mudanças, né, e atender as necessidades que as classes tanto precisam. Johnny, a gente sabe que você é evangélico, né? E existe uma preocupação, né, da bancada, né? Não da bancada, porque a gente não tem isso formado na Câmara, né? Intitulada uma bancada do Carnaval, digamos assim. Mas o grupo do Carnaval de Nova Friburgo, né? A gente recebeu diversas perguntas aqui de pessoas que são do Carnaval em relação ao Carnaval da cidade, né? Como é que fica o Carnaval a partir daí? Vai haver alguma interferência ou não? Não tem nada a ver, não é porque você é um prefeito evangélico que você vai mexer na estrutura do Carnaval, né? Como é que vai ser essa relação? Governo, Johnny Michael e o Carnaval da cidade? Salutiel, excelente a sua pergunta e até agradeço por ter feito, que me dá a possibilidade de trazer à tona alguns esclarecimentos, né? Primeiro que, no nosso mandato de vereador, nós sempre atuamos para todos e para todas. Em nenhum momento houve qualquer tipo de interferência de quem quer que seja, como também em nenhuma ocasião nós privilegiamos quem quer que seja. O nosso carnaval, a cada ano, vai ser o melhor carnaval da história de Nova Friburgo, né? Todos sabem que eu nunca fui de curtir carnaval, mas eu estarei presente como gestor da nossa cidade, identificando aquilo que estiver dando certo, para a gente cada vez mais melhorar, não nos acomodarmos, e aquilo que a gente identificar, que evidentemente não tenha sido como esperado, nós vamos dar todo o suporte, todo o investimento do Poder Executivo, para que a cada ano o nosso carnaval tenha uma repercussão ainda maior, principalmente aí no cenário nacional. Então, quero aqui enviar um abraço para cada uma das pessoas que atuam no carnaval. É uma atividade cultural que tem que ser respeitada, que tem que ser valorizada, que tem que receber todo o suporte e apoio do Poder Público Municipal. Eu assumo esse compromisso, né, de sempre, dentro das nossas possibilidades e condições, fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Em relação a 2021, só não vai ocorrer o carnaval se a gente tiver algum posicionamento aí dos órgãos sanitários, né? Caso contrário, não tenho dúvidas que a gente vai fazer aí um grande carnaval. E encerro aqui minhas palavras em relação a isso, Salutiel, dizendo o seguinte, que muitas pessoas vão se surpreender aí com o nosso mandato de prefeito, assim como se surpreenderam com o nosso mandato de vereador, tá bom?
Está explicado, está falado então, Johnny. Eu agradeço aqui a sua participação e, claro, em nome de toda a equipe aqui do SBT Cidade, a gente te deseja um ótimo governo, que a gente tem aqui o espaço sempre aberto para esclarecimentos para a população friburguense, tá bom? Muito boa noite, muito obrigado pela participação. E eu vou chamar agora um intervalo, é isso? Com qual cidade? É Nova Friburgo, já que conversamos com o prefeito de Nova Friburgo. Está aí nossa linda Suíça brasileira, decorando o telão na sua sala. Já já eu volto. Vamos em frente, vamos seguindo, tem outros assuntos para dividir ainda contigo. E a gente segue falando das eleições 2020. Roda a vinheta. E você já sabe como ficou a Câmara de Vereadores aí da sua cidade? Olha, em Teresópolis, das 19 cadeiras de vereadores, apenas 4 serão ocupadas por parlamentares reeleitos. Foram eles aí, Dudu do Resgate, do Solidariedade, Leonardo Vasconcelos, do Democracia Cristã, Luciano Santos, do Republicanos e o Maurício Lopes, do DEM. As outras 15 cadeiras serão compostas por caras novas. Vamos a eles. Fabinho Filé, do Podemos, Paulinho Nogueira e José Carlos da Estufa, do PSC, Érica Marra, do PSD, Diego Barbosa e Teco Despachante, do Cidadania, Rangel, do PP, Dr. Raimundo Amorim, do Patriota, Amós Laurindo, do DEM, Fidel Faria, do PV, Bruninho Almeida e João Miguel, ambos do PSDB, Ademir Enfermeiro e Elias Maia, do PMB, além de Gustavo Simas, do PSL. Na cidade de Petrópolis também houve reeleição de alguns parlamentares. Vamos aos reeleitos, então. Ingo Rames, do DEM, Marcelo Chitão, do PL, Gilda Beatriz, do PSD e também os 2 vereadores que foram, inclusive, alvos de uma operação da Polícia Federal, o Dudu, do MDB, que chegou a ser considerado foragido, e Paulo Igor, do Democracia Cristã, que chegou a ficar preso 5 meses. Dudu e Paulo Igor, eles são alvos de um processo que investiga os crimes de peculato e fraude em licitação na Câmara de Petrópolis. Paulo Igor ganhou destaque na mídia porque tinha aí uma grande quantidade de dinheiro escondida na banheira de hidromassagem. A gente, inclusive, acompanhou essa operação e deu aqui. E agora as caras novas, né, neste mandato aí de vereador lá em Petrópolis. Yuri, do PSOL, jornalista Eduardo, do Blog, do Republicanos, Domingos, protetor, do PSC, Ronaldo Ramos, do PSB, Fred Procópio, do PL, Marcelo Lessa, do Solidariedade, Otávio Sampaio, do PSL, Júnior Coruja, do PSD, Júnior Paixão, do Democracia Cristã, e Dr. Mauro Peralta, do PRTB, são os vereadores eleitos de Petrópolis. E agora, outras notícias pelo Estado. Vamos ao nosso giro. Roda a vinheta. As chuvas voltaram a castigar a região noroeste do Rio de Janeiro. No distrito de São João do Paraíso, em Cambuci, moradores precisaram ser socorridos de barco. O rio que corta a região transbordou e a água invadiu casas. As escolas, que poderiam servir de abrigo para as famílias, também ficaram alagadas. Segundo a Defesa Civil, uma cabeça d'água na cabeceira do rio foi o motivo da inundação. Outros municípios da região também foram atingidos, como a Peribé, Santo Antônio de Pádua e Italcara. Ainda não há o número exato de famílias desabrigadas e desalojadas. Em Campos dos Goytacazes, o motorista de aplicativo foi preso transportando cerca de 20 quilos de maconha e cocaína. A ação aconteceu na rodovia RJ 158, que liga Campos a São Fidélis. Com o condutor do veículo, a polícia encontrou R$ 2.470 em dinheiro. O caso foi registrado na delegacia do centro. Um menino de 6 anos morreu após se afogar na piscina de um camping no bairro Jacaré, em Cabo Frio. De acordo com a polícia, a criança chegou a ser levada para a unidade de pronto atendimento do bairro do Parque Burler, mas já chegou sem vida à unidade. O menino estava acompanhado dos pais e de 2 irmãos de 2 e 10 anos. O caso está sendo investigado pela 126 Delegacia. Tá então nosso giro de notícias, giro de abraços, rapidinho, vem aqui nessa. Tem o Roberto e a Eulina, de Rio das Ostras. Tem também a Adriana Fernandes, de Três Rios, e Antônio e Alda, de Petrópolis, e o Gilberto, de Campos dos Goytacazes. Vem aí o SBT Brasil, voltamos amanhã. Tchau, até lá.